Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 3. Os Bastidores do Crime. Eu observei enquanto Adrian se afastava, já imaginando como a entrevista com Turner poderia trazer mais respostas. As motivações e os sentimentos humanos eram complicados. Amizade e traição muitas vezes andavam lado a lado. Adrian se dirigiu a uma área mais isolada da galeria, onde havia uma mesa com alguns catálogos e cadeiras disponíveis, pronto para o próximo interrogatório. A sensação de que a verdade estava por perto crescia, mas ele ainda precisava de mais informações para chegar a alguma conclusão. Adrian convidou Turner a se juntar a nós. Ele o seguiu em silêncio, seu semblante tenso enquanto tentava manter a compostura. Era de estatura mediana, cabelo castanho levemente despenteado e olhos castanho claros que, naquele momento, pareciam turvos de cansaço e emoção. Vestia uma camiseta simples de cor escura e jeans, o visual casual contrastando com a seriedade da situação. Mesmo tentando manter a aparência de normalidade, os sinais de sua recente perda eram evidentes. Os ombros levemente caídos e a expressão cansada deixavam transparecer seu abalo emocional. Adrian tomou seu lugar à mesa, o olhar firme e fixo nele, preparado para iniciar o interrogatório. "Turner, obrigado por colaborar conosco", Adrian disse, com um tom calmo, mas profissional. "Sei que está sendo uma noite difícil para você. Perder alguém tão próximo como Hawthorne." Antes de responder, ele olhou para Adrian e soltou um profundo suspiro, relaxando os ombros. Seu olhar refletia uma mistura de tristeza e calma calculada. Sim, é difícil de acreditar. Richard era como um irmão para mim. Ele parou por um momento, seus olhos pareciam vagar pelas memórias, enquanto uma lágrima escorria lentamente por seu rosto antes de continuar. Eu faria qualquer coisa por ele. Entendo. E mais cedo nesta noite, você estava na galeria ajudando com os preparativos, correto? Adrian perguntou com cuidado, analisando cada reação enquanto trazia de volta os eventos daquela mesma noite. Turner fez um leve gesto com a cabeça. Sim, estava tudo pronto para a exibição. Eu estava organizando as últimas coisas, ajustando a iluminação e conferindo as peças, como sempre fazia. Richard confiava muito em mim para esses detalhes. Adrian aguardou mais detalhes, atento a cada palavra que ele dizia. Então, Turner continuou. Enquanto eu organizava a iluminação, ouvi um barulho vindo do salão principal, como se algo tivesse caído. Fiquei preocupado e fui imediatamente para lá. Turner parou por um instante, como se revivesse a cena em sua mente, antes de continuar. Quando cheguei, vi Richard caído no chão. Não consegui acreditar no que estava vendo. Eu não consegui me aproximar. Fiquei em choque. Foi horrível. Adrian franziu a testa levemente. Caído no chão, Adrian questionou, seu tom afiado e cheio de dúvidas. Turner, temos registros fotográficos da cena. E Hawthorne não estava caído. Ele estava posicionado quase como uma obra de arte. Pode me explicar isso? Ele hesitou, uma leve confusão atravessando seu olhar antes de ele rapidamente recompor a postura. Bem, na hora, tudo foi tão rápido que eu talvez tenha lembrado errado. Quando vi Richard, já estava tão fora de mim que eu posso ter me confundido. Sua voz tremia levemente, como se estivesse lutando para manter o controle. Turner, você mencionou que ouviu um barulho vindo do salão principal, certo? E, pelo que pude entender, você disse que foi o primeiro a encontrar o corpo, não foi? Mas, de acordo com o James e o depoimento do Radcliffe, foi ele quem encontrou o corpo de Hawthorne, não você. Adrian inclinou-se um pouco para frente, a voz carregando uma leve desconfiança. Pode me explicar isso? A serenidade de Turner vacilou por um breve instante, mas ele logo se recompôs, piscando algumas vezes antes de responder. Sim,
Eu ouvi o barulho e fui imediatamente para o salão principal, mas, quando cheguei, Radcliffe já estava lá. Ele estava... Turner hesitou, provavelmente buscando as palavras certas. Ele estava perto de Richard, gritando por ajuda. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Adrian observou atentamente a mudança na postura de Turner. Ele parecia emocionado, mas sua reação não era a de alguém que tinha acabado de ver o corpo de um amigo. Era contida, quase prática, como se estivesse mais focado em controlar o que dizia do que em lidar com o horror da situação. "E por que você não mencionou isso antes?" Adrian continuou, seus olhos se apertando levemente. "Quando perguntei antes, você me deu a entender que parecia ter sido a primeira pessoa a chegar ao salão principal." Turner franziu a testa brevemente, mas manteve a calma. "Eu estava em choque, desculpa. Acho que não me expressei direito. Não fui eu quem encontrou o corpo primeiro. Foi Liam. Eu mal consegui processar o que estava acontecendo." Sua voz baixou, tentando parecer sincera, como se fosse difícil falar sobre o assunto. Adrian ficou em silêncio por alguns instantes, deixando a explicação de Turner ecoar pela sala. Algo no modo controlado como ele falava não passava despercebido para Adrian, mas ele guardou suas impressões para si, pelo menos por agora. Adrian inclinou-se um pouco para trás, parecendo refletir antes de fazer uma nova pergunta. "E a senhorita Werner? Você e Hawthorne trabalhavam bastante juntos, então imagino que você também conhece ela, não?" A pergunta de Adrian parecia casual, mas seu olhar permanecia fixo em Turner, atento a qualquer mudança em sua expressão. Turner pareceu se mexer desconfortavelmente na cadeira. Seus olhos, que até então mantinham um certo distanciamento, pareciam agora um pouco mais tensos. "Sim, eu conheço ela. Ela era muito importante para o Richard", disse Turner, evitando o olhar de Adrian. "E o que você acha dela?" Adrian insistiu, sua voz calma, mas incisiva. Turner hesitou novamente, dessa vez por mais tempo, antes de responder. "Eu acho que ela é uma boa pessoa, mas, ultimamente, talvez ela e Richard estivessem um pouco distantes." A resposta soava medida, como se ele escolhesse cuidadosamente as palavras para evitar entrar em detalhes. Adrian não deixou o detalhe passar despercebido. "Distantes?" ele perguntou com um leve interesse. "O que quer dizer com isso?" "Ah, nada demais. Só que Richard estava muito focado no trabalho, e isso... acho que causava algumas tensões." Turner agora parecia desconfortável, mexendo-se de leve na cadeira, como se quisesse sair daquela linha de perguntas. Adrian fez uma pausa, avaliando o comportamento de Turner. A tensão no ar estava visível, e era claro que havia algo mais ali, algo que Turner estava tentando não revelar completamente. "Entendo", disse Adrian, voltando a uma postura mais neutra, mas claramente não satisfeito com as respostas. "E Radcliffe disse alguma coisa quando você chegou lá?" Ele voltou ao ponto anterior, desviando o foco. Turner balançou a cabeça devagar, os olhos distantes. Ele estava em choque. Mal conseguia falar. Parecia paralisado. "Eu não me lembro de muito mais. Não havia mais nada que pudéssemos fazer." A calma de Turner era quase perturbadora para alguém que havia acabado de perder um amigo tão próximo. Ele parecia abalado, mas não da maneira que Adrian esperava. Havia uma certa frieza no controle que ele mantinha sobre suas emoções, como se estivesse escondendo algo. "Você falou algo para Radcliffe?" Adrian perguntou, tentando forçar um pouco mais, como quem busca ver além das palavras. Turner hesitou de novo, mas apenas por um instante. "Eu... não me lembro muito bem, Adrian. Foi tudo muito rápido. Acho que disse algo como... isso não pode estar acontecendo." Mas depois disso, tudo ficou confuso. Eu só queria que aquilo fosse um pesadelo. Adrian observou Turner com atenção. Sua resposta era emocional o suficiente para parecer verdadeira, mas havia uma sensação crescente de que algo não se encaixava. Talvez fosse o tom controlado, ou o leve distanciamento nas palavras.
A combinação de tranquilidade e tristeza parecia muito bem calculada. Obrigado, Turner. Vamos encerrar por aqui. Adrian disse, se recostando na cadeira, seus olhos ainda fixos no jovem. Mas se lembrar de algo, qualquer detalhe, por favor nos avise. Turner fez um leve sinal com a cabeça, parecendo aliviado. Enquanto Adrian saía da sala, eu percebia o quanto o comportamento de Turner o havia intrigado. Aquela calma controlada, as reações medidas, tudo nele parecia tão cuidadosamente calculado que era impossível não desconfiar. Para mim também havia algo estranho ali, como se Turner estivesse encenando uma peça ensaiada demais para ser genuína. Adrian caminhava pelos corredores da galeria, mergulhado no próprio silêncio. Eu sabia que ele estava organizando as peças do quebra-cabeça, tentando entender o que havia de errado na história de Turner. Não era só o que ele disse, mas o jeito como disse. A expressão no rosto de Adrian deixava claro que ele não estava convencido e que, de alguma forma, Turner ainda tinha perguntas a responder. Quando saímos da galeria, a brisa noturna soprou no rosto de Adrian, balançando levemente a aba do sobretudo dele. O pátio da galeria estava cheio de jornalistas, fazendo perguntas e agitando microfones no ar. Mas ele parecia ignorar completamente a confusão ao redor. Os murmúrios e o som distante das sirenes criavam um cenário caótico, mas Adrian mantinha o olhar fixo em algum ponto à frente, imerso em seu próprio mundo. Eu observava enquanto ele andava ao meu lado, em silêncio, com aquele jeito que só ele tem de processar tudo o que viu. Ele analisava alguma coisa. Dava para ver pelo jeito que franzia levemente a testa e apertava as mãos nos bolsos do sobretudo. Adrian é assim. Enquanto os outros prestam atenção no óbvio, ele está procurando o detalhe que ninguém notou. Sem aviso, ele parou e quebrou o silêncio. Vamos dar uma olhada na sala de monitoramento de segurança. Havia firmeza na voz dele, como quem já tinha um plano em mente. Eu o acompanhei até a sala de monitoramento, onde encontramos o segurança da galeria. Um homem robusto, de pele escura, com uma grande barriga e visivelmente nervoso, que coçava a nuca sem parar. Tudo bem? Adrian cumprimentou o segurança com um tom calmo, mas direto, enquanto se aproximava. Tudo, senhor, respondeu ele, parecendo um pouco nervoso. Meu nome é Adrian Blackwood. Ele estendeu a mão. E você? Matthew Carter, senhor. O segurança apertou a mão dele, esboçando um leve sorriso. Já ouvi falar do senhor, é famoso pelo que faz. Adrian deu um aceno breve, sem dar muita atenção ao comentário. Certo, Carter. As câmeras ainda estão fora do ar? Ele perguntou. Sim, respondeu Carter, com um tom meio inseguro. Sou novo aqui, então chamei o Turner mais cedo para tentar resolver isso. Ele entende um pouco do sistema, mas não conseguimos consertar. A expressão de Adrian mudou na hora. Algo naquilo chamou sua atenção. Ele murmurou para mim. Curioso, Crowley. Muito curioso. Concordei. Tinha algo ali sem dúvida. E sabíamos que essa informação podia ser crucial. Antes de sairmos, Adrian olhou para Carter e disse: Agradeço pela ajuda, Carter. Espero que sirva para alguma coisa. Carter respondeu, dando de ombros. Vai sim, com certeza, Adrian disse de forma breve. Eu também dei um aceno breve para Carter antes de seguir Adrian para fora da sala. Enquanto contornávamos o edifício, ele fez uma pausa ao passar por uma lixeira. Olhou para ela com atenção e, sem dizer nada, se aproximou. Eu não sabia exatamente o que o havia levado até ali, mas algo parecia ter chamado sua atenção. Eu o segui, suspeitando que ele tivesse visto ou pressentido algo importante. Adrian se aproximou com cuidado. Antes de abrir a tampa da lixeira, tirou um par de luvas do bolso e as colocou. Lá dentro, encontrou um monte de roupas jogadas de qualquer jeito. Puxou as peças para fora. Uma camisa escura e uma calça, ambas manchadas de sangue seco. Ele examinou tudo com atenção. As roupas estavam amassadas, como se tivessem sido descartadas às pressas. Havia algo naquilo que o intrigava profundamente. Enquanto analisava, murmurou de novo, mais para si mesmo do que para mim. Curioso, Crowley. Muito curioso.
Olhei ao redor e vi uma sacola de papel meio amassada no chão, ao lado da lixeira. Não era o ideal, mas ainda estava utilizável e serviria. Peguei e entreguei para Adrian, que colocou as roupas dentro e as levou de volta para a galeria. Então, as entregou à polícia. Precisávamos saber se aquele sangue era de Hawthorne. Ele estava imerso em pensamentos, tentando conectar os suspeitos, suas histórias e agora essas roupas descartadas. Depois, olhou para mim e disse: "Se essas roupas forem de quem estou pensando, tem muito mais coisa nessa história do que parece."